E aí galera, The Last of Us tem uma HQ chamada Sonhos Americanos, que também serviu como inspiração para a série e por isso acho bem interessante trazer para o canal. Tudo começou com um quadrinho contando que já faziam 19 anos desde que o fungo parasita infectou a maior parte da população do mundo, e em Boston uma menina chamada Ellie foi transferida para uma escola militar, onde todos os adolescentes deviam entrar ao fazer 13 anos. Aí já podemos ver a protagonista se aproximando e dando uma olhada no ambiente, percebendo que eram bem rigorosos e pela expressão já imaginando como seria sua vida dali pra frente. Inclusive, já aconselhada a não fazer nenhum truque, porque seus conhecidos não estariam perto para ajudar, já que tinham outras pessoas para se preocupar. Aí corta para ela sendo acertada por um menino bem naquele estilo que gosta de fazer bullying com as pessoas. Ainda assim, a Ellie não tinha medo, mas foi ajudada por uma menina muito valente que deu uma surra no valentão, colocando para correr. Essa menina até aconselhou fazer amizades, porque assim ia facilitar mais a vida, já que ali as coisas seriam diferentes. E não parando por aí, a Ellie teve que conversar com o diretor que disse para ficar mais atenta e se comportar porque o trabalho deles era complicado, mantendo aquelas pessoas a salvo, tanto do vírus quanto dos inimigos. Depois dessa bronca, teve que lavar os carros e aí ficou pensando na atitude daquela menina que era muito esperta, até que percebeu que ela tinha roubado seu Walkman. Pouco depois, podemos ver os jovens conversando com aquela mesma menina, questionando se os vagalumes, que são um grupo de renegados, não foram provocados ou cercados para revidar o ataque, coisa que seus amigos se preocuparam e pediram para não falar assim, porque podia dar problema. Assunto que foi interrompido pela Ellie já pedindo seu Walkman de volta, porque estava na cara o que tinha acontecido. Os outros até riram porque a menina devolveu afirmando que a outra não tinha bom gosto musical. No meio da noite, claramente sem sono e olhando para o nada, a protagonista percebeu que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Colocou a jaqueta e encontrou aquela mesma menina tentando sair da escola. Por isso, afirmou que devia ter alguém para olhar suas costas, o mesmo conselho que recebeu horas antes, e ainda disse que iam sair dali juntas, ou ficar discutindo até alguém aparecer. Foi aí que se apresentaram e ficamos sabendo que o nome da outra é Riley. Partindo para o segundo capítulo, podemos ver as duas correndo pelos prédios, tentando chegar rapidamente em algum lugar. Uma viagem claramente perigosa e frenética, mas pararam para falar sobre o porquê da Riley começar com essas ideias de fugir dali. Ela contou que em 3 meses faria 16 anos e só tinha esse tempo para encontrar uma forma de ir embora. Não queria desperdiçar o resto da vida como um soldado que tinha que fazer tudo o que seus superiores mandavam. Continuaram andando e pouco depois entrando no shopping com a Ellie brincando com as coisas que via ao redor como se fossem novidade. Pouco depois, se aproximaram de uma loja de jogos. Ali a Ellie falou do Triple Phoenix, que é um jogo de luta para 3 pessoas, muito popular e baseado em um desenho sobre pinguins. Mas a Riley respondeu que era muito infantil, gostava mesmo era de jogos de lutas insanas, com um chefão no final, que inclusive tem uma personagem chamada Angel Knives. Momento que imaginaram como as crianças do passado tinham sorte, mas tudo acabou em meio à tragédia. Aí se aproximaram do Winston, um homem que estava morando no shopping e pelo que disse já estava acostumado a receber visitas da Riley de vez em quando levando algum amigo, o que era preocupante porque nem deviam estar ali. Ela levou uma bebida para ele e ainda ironizou que o diretor com certeza daria esse presente pelo trabalho duro protegendo aquele local. Claro que não fez de graça, a intenção era fazer ele ensinar sua nova amiga a cavalgar na égua que estava nos corredores, momento que deixou bem claro que a protagonista gosta desse animal.
Porém, não ficou só nesse clima pouco mais agradável, porque retomaram o assunto da fuga, lamentando pelas pessoas que aceitaram qualquer trabalho pela cidade e até parecendo que não ia mais fugir. Pelo menos não naquele momento, porque a intenção era esperar os dois saírem enquanto ela ficava e procurava o rádio, o que aconteceu porque no retorno da aula foram repentinamente atacados e Winston se afastou avisando que tinham que voltar para a escola rapidamente, coisa que a Riley não quis pela determinação de encontrar os vagalumes. O terceiro capítulo começou com a menina usando aquele rádio para ouvir os vagalumes passando informações de onde estavam. Foi aí que ouviram o nome da rua. Detalhe que a Ellie continuava tentando convencer a não fazer isso, mas continuou caminhando com a colega que seguiu as explosões, porque era lá que a coisa toda estava acontecendo. Ao ver os vagalumes encurralados pelos soldados, usaram as bombas de fumaça que eram do Winston, o que quer dizer que a amizade com ele chegou ao fim. Ou seja, as duas conseguiram ajudar e aquelas pessoas fugiram. Por pouco não foram acertadas pelos tiros e quando a confusão pareceu chegar ao fim, pelo menos naquela região, as duas foram atacadas por uma mulher infectada que chegou a rasgar a jaqueta da Riley, o que seria bem semelhante ao que aconteceu na série, mas aqui na HQ a mordida não aconteceu. E não parando por aí, mais dois homens infectados se aproximaram. O jeito foi correr até ficarem sem saída e os vagalumes voltarem atirando para salvar suas vidas. Riley tentou se apresentar pensando que seriam bem recebidas, sendo que foram agredidas. Foi aí que uma mulher se aproximou chamando pelo nome da Ellie, perguntando o que estavam fazendo fora da escola. O capítulo terminou bem aí, com as duas jovens tendo o rosto coberto. E o quarto capítulo, que conclui essa HQ, começa com os vagalumes falando que não estavam preparados ou que não tinham a informação certa, por isso sofreram aquele ataque. Ainda tinham que sair daquele local porque continuavam muito expostos, e como a Ellie estava ouvindo tudo, já pensava no modo de escapar dali. Mas aquela mulher se aproximou comentando que demorou porque tinha que pegar uma coisa que estava escondida na padaria. Assim que soltaram a outra menina por pedido da protagonista, começaram a falar sobre o desejo dela ser uma vagalume. Foi aí que alguns homens se aproximaram dizendo que era um túnel dos contrabandistas, então teriam que pagar uma taxa, que no caso seriam as armas. Aquela mulher tentou negociar dando comida e eles não aceitaram, o que resultou num tiroteio com a Riley correndo para pegar uma arma e atirar no líder dos inimigos. O detalhe é que ela disse que ajudou os vagalumes pela segunda vez, como se fosse um argumento a mais para se juntar a eles, e mesmo assim aquela mulher não deixou. Na verdade, se irritou, porque não é só se vestir igual ou decorar o que fazem. A jovem não tinha ideia do que sacrificam pelo povo. O assunto foi ficando tão sinistro que a Ellie se soltou e pegou a arma de um dos vagalumes para salvar sua amiga, pensando que iam acabar com ela de uma vez por todas. Foi aí que aquela mulher se apresentou como Marlene, alguém que conhecia a mãe da protagonista, e guardou uma carta que ela escreveu antes de morrer. Revelou que sabia de tudo sobre a vida da menina, porque manteve pessoas vigiando e que a escola militar é o lugar mais seguro que tinham para ficar. Ou seja, tinham que voltar para lá. E foi exatamente o que aconteceu. O inesperado foi a Ellie dizendo para a amiga que as duas podiam fugir e quem sabe ficar num outro lugar, o que naquela altura já não era opção para Riley, que chorando respondeu que fugir seria apenas uma forma diferente de morrer, como se todos os caminhos levassem para o mesmo fim. Aí o quadrinho termina com a Ellie ouvindo música enquanto segurava a carta e o canivete da sua mãe, que se chamava Anna. Mas e aí, viram as diferenças e semelhanças com a série? Comentem aqui embaixo o que acharam da história e não esqueçam do like porque é muito importante. Lembrando que minhas redes sociais estão na descrição. Até o próximo!